Olá, minha gente, bom dia. Pois então, o que vem acontecendo aí há muito tempo, inclusive nos pleitos eleitorais, que a gente pode observar é que sempre dá, digamos assim, aquela vontade eleitoral, o reflexo nas urnas é aquilo que, digamos, como se o povo todo resolvesse optar por alguém, alguma pessoa sem vergonha, alguma pessoa que não tem o caráter, que não tem o espírito ético, que não tem absolutamente nada. Muito bem, se a gente for observar, a própria Bíblia, ela já nos mostra que quando o povo pediu por Saul, Deus autorizou que Saul governasse. Deus permitiu que Saul governasse. Embora nós sabemos que Deus, ele sabia no que ia dar aquele governo de Saul. Deus não via o governo de Saul com bons olhos. Por quê? Porque Deus sabia no que ia terminar. Deus sabe todas as coisas, portanto, sabia até onde iria. É mais ou menos isso o que vinha acontecendo e vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Por exemplo, em alguns momentos a Dilma, outros momentos o Lula, outros momentos o FHC quase se perpetuando também no poder. Depois de FHC depois de Dilma, sai Dilma, entra Temer e fica ali e de certa forma é como se, digamos assim, os nossos militares também anuíssem com aquilo. Não, eles não anuíram com aquilo. O problema é que aquilo era mais ou menos o que estava, digamos assim, no vértice da vontade do povo. O povo, de certa forma, por conta de estar, digamos, em desvio intelectual, em desvio moral, em desvio ético, ele não poderia absolutamente ver coisas melhores do que aquilo. Por exemplo, de tudo que vem acontecendo na nossa sociedade, essa questão de marcha da maconha, marcha das vadias, passeata gay, esse tipo de coisa, é mais ou menos aquilo que está dentro do norte ético que o próprio povo se permite ter. O próprio povo quer isso como digamos, como a sua bandeira, porque o próprio povo entende, não, mas tadinho, ele pode, é bom, ele pode ter as suas vontades, uma vez que nós podemos ter as nossas, como se existissem algumas bandeiras que pudessem permitir, digamos, a troca. Na verdade, nós não podemos permitir trocas, principalmente no que concerne a ética e a moral. A ética e a moral, elas têm valores que são muito enraizados, muito profundos, que não permitem troca, né? Porém, a gente acaba, digamos assim, por aquela cantilena esquerdopata de que o coitadinho também merece, então a gente acaba dizendo, não, mas está certo, ele também merece, afinal de contas, se o homem pode casar com uma mulher, por que um homem não pode casar com um homem? Como se isso fosse uma coisa negociável. Não se trata de ser negociável. Veja, não há fruto, né? Não tem como um homem com um homem gerar uma criança. Portanto, isso não os torna um par de jeito nenhum. Não há fruto. Não havendo fruto, não há o que se negociar. Aquilo se torna
aquela, digamos, aquela aberração que ela de fato é, né? Mas o que é pior é a aberração estar assinada e endossada pelo próprio povo que se diz cristão, ou que se diz pleno de valores, pleno de conceitos que conduzem a uma boa sociedade. Não, não existe isso. Não existe isso, não existe a sociedade, não existe também esses valores que a gente imagina que possa existir, por exemplo, mas eu acho que ele pode, porque ele, imagine, ele casa o homem com o homem, eles são bonzinhos. Isso não existe, isso não está de acordo com a natureza. Isso pode, quando muito, estar de acordo com os meus instintos, mas não com a natureza. A natureza não prevê esse tipo de contato. Ela prevê até, por exemplo, a questão do homem ter um harém. Isso até é previsível, né? Porque os reis, por exemplo, Salomão, Davi e outros, tiveram seus haréns e tinham filhos com várias das suas mulheres e várias das suas concubinas. Consequentemente, aquilo ainda encontrava, digamos, respaldo dentro do próprio conceito como casamento, como permissível. Agora, homem com homem, imagine um homem cheio com harém, né? Um homem que tem ali seu harém, e daí o que ele vai fazer? Porque a sociedade ela termina nele, ela não tem solução de continuidade, a não ser que ele acabe casando com uma mulher no meio ali, só para dar continuidade na vida. Porque do contrário não vai surtir efeito algum, ele vai ter eternamente aquela relação que é uma relação inócua, sem consequência pelo menos no campo da fertilidade. Ela tem outras consequências que não são do campo da fertilidade e que são, em alguns casos, até bastante nefastas, né? Como é o caso de muitas e muitas situações em que o homem acaba matando o outro também por questões ditas passionais, entre aspas, né? As questões ditas passionais que acontecem e que não são aceitas e que depois eles lançam no colo da sociedade como sendo as questões, digamos, homofóbicas, né? As questões de perseguição por conta de pensamentos distintos, de pensamentos diferentes, que não existe, mas o homem faz questão de que seja dessa forma e lança dessa forma para o colo da sociedade. E a gente vê que isso também encontra respaldo bíblico também na questão de que em determinado momento seríamos regidos, seríamos dirigidos por crianças, ou seja, os nécios, aquelas pessoas que não têm capacidade alguma para dirigir quem quer que seja, mas que acabam dirigindo uma sociedade, às vezes por conta da sua... porque a criança tem aquilo de bater o pezinho, né, e exigir coisas que ela não tem direito e que nem farão bem para a vida dela. Mas elas acabam exigindo e os papais muitas vezes acabam dando para a criança aquele direito que não lhe cabe, apenas para que ela pare de gritar, para que ela pare de chorar, para que ela pare de reinar. Então seria parte das, aspas, reinações de narizinho. Bom, a questão é que quando nós permitimos uma série de coisas, então pelos próprios valores da sociedade, nos são permitidas uma série de outras coisas que vão ser uma espécie de castigo naquilo pelo que a gente está aceitando,
naquilo pelo que a gente está permitindo que invada as nossas vidas. Não se trata de eu achar que pode ou que não pode. Aquilo que pode, ele encontra respaldo na verdade. Nada, digamos assim, em volta poderia me dizer não, isto não pode, porque você não encontraria respaldo na verdade. Mas uma vez que você encontra o respaldo dentro da verdade, ou seja, dentro daquilo que você avalia e vê que realmente, por exemplo, ele surte o fruto necessário, ele gera o filho, ele pode gerar uma continuidade na sociedade, isso tudo começa a ter outro valor que não apenas aquele de você simplesmente olhar e dizer, puxa vida, estou sendo governado por uma criança, por um nécio, por um debilóide, por um débil mental. E é o que hoje nós estamos fazendo, estamos sendo governados por débeis, por crianças, crianças não no modo digno, né, da palavra, mas no modo menor da palavra, quando você encontra uma pessoa debilitada querendo dominar. E essa pessoa acaba dominando porque ela grita mais alto, porque ela tem o favorecimento de seu papai, de sua mamãe, de seu tio, de sua titia, das pessoas em sua volta, como é o caso, por exemplo, do Dias Toffoli, que foi nomeado ministro do STF sem qualquer competência para o cargo que ocupa. Nenhuma competência para o cargo que ocupa. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta é a sociedade, por ter aceito, entre inúmeros outros desvios, o desvio de poder ser nomeado para a Suprema Corte uma pessoa totalmente descompromissada com a razão, uma pessoa compromissada apenas com o QI, ou seja, com o quem indica, uma pessoa compromissada com a sua vaidade, que a gente percebe claramente o quão vaidoso ele é, e essa vaidade acaba repercutindo naturalmente nos seus atos. Por quê? Porque não tem como não repercutir nos seus atos. Ele é aquilo que ele apresenta ser. Ele não pode ser nada de diferente daquilo. Nós vemos uma aula magna onde ele vai dar, o Dias Toffoli vai dar numa universidade, não lembro em qual, e nessa aula ele ensina um pouco de como deveria ser feito, digamos, não é bem assim, mas é como deveria ser feito para a impugnação de determinado processo. Só que ali ele cita o caso de um amigo dele que roubou o processo e, por conta de ter roubado o processo, ele pôde fazer o que ele queria, ou seja, ele impugnou o processo. E ele disse que aquilo poderia, inclusive, deveria ser aplaudido, até porque, no frigir dos ovos, aquilo ocasionou em coisas que, sob o ponto de vista dele, são boas. Muito bem. Quando ele cita isso, a gente percebe claramente que é uma pessoa que não sabe onde está e não sabe como se comportar onde está, por não conhecer o rito necessário para se permanecer naquele local. Ele não tem um pingo de compostura. Ele resolveu contar uma piada, percebe-se no vídeo até que, num determinado momento, ele próprio entende o ridículo que ele está fazendo ao dar aquele tipo de orientação para alunos que são calouros da área do direito, e ele
ensinando coisas pouco republicanas aos alunos. Em primeiro lugar, aquilo é lógico, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, que aquilo é o tipo da coisa que verdadeiramente acontece no meio jurídico. A gente sabe disso. É o tipo da coisa como tirar uma pasta debaixo da fila de processo e colocar bem em cima para que aquilo ali avance no processo, né, no rito processual. Só que todo mundo sabe que isso não é uma prática correta, uma prática que esteja adequada aos cânones jurídicos, porque a Casa de Leis ela tem que ser eivada pelos conceitos éticos e morais bastante elevados, a ponto de ela justificar-se a que veio, né? Mas não é o que acontece. Então são pessoas desse nível que acabam daí indo mandar na sociedade e determinar o que pode e o que não pode acontecer. Por exemplo, o próprio Zé Dirceu, que era o patrão do Dias Toffoli, está solto sem nem mesmo usar tornozeleira eletrônica, porque o próprio Dias Toffoli determinou que o Zé Dirceu não precisaria usar tornozeleira. É interessante porque o Zé Dirceu está condenado a quase 40 anos de cadeia, mas está solto, sem nenhum impeditivo, né? Pode inclusive viajar para lá e para cá, pode participar de comícios, pode participar de entrevistas, enfim, ele está gozando de todos os seus direitos legais, como se ele não tivesse passado por nenhum procedimento de incriminatório, acusatório por conta de seus atos. Quer dizer, não se trata de uma perseguição política para com ele, trata-se sim de uma perseguição política para com a sociedade. Ou seja, aquilo de que eles nos acusam são o que eles estão fazendo. Eles estão tendo uma atitude punitiva política para com a sociedade, por conta de a sociedade encontrar os vestígios de atos ilícitos de seus pares e isso levar a sociedade a condená-los. Então, como a sociedade os condenou, então a sociedade será condenada agora por conta do seu viés ideológico que lhes permite também condenar a sociedade conforme lhes interesse, conforme eles queiram. Então lembrem, isso tudo que vem acontecendo é o que nós estamos plantando. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem outra alternativa. Não se trata de você querer ou deixar de querer. Semeou o vento, vai colher a tempestade. Ah, mas isso daí que está acontecendo é fruto de urnas fraudadas. É verdade, é fruto de urnas fraudadas que o nosso silêncio obsequioso permitiu que fossem impostas, que permitiu que elas permanecessem, porque num país sério, um país onde tenham homens sérios e mulheres sérias, essas urnas, quando aparecessem em público, seriam quebradas pelos homens e mulheres da sociedade, naturalmente, exatamente como estamos pensando. Por quê? Porque não há meios de, numa sociedade séria, ser imposta a vontade de um grupelho. O grupelho, ele não tem vontade, ele é um grupelho, ele bate o pé como criança mimada, e como criança mimada, ele tem que ser tratado, ou seja, a palmadas, exatamente assim. Um bom dia para ti, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Seja sempre muito bem-vindo e obrigado por mais esta oportunidade. Grande abraço, bye, fui.